Sim, vamos lá. Ela traz todas as crenças, como eu falei ali, a questão da rejeição, né? É, é, sou incompetente, não sou capaz, né? Quando ela não consegue ter esse controle, ela não consegue se acha incapaz, se acha que ela acha que ela não está sendo suficiente, né? E aí como eu falei, tinha pensado em trabalhar essa questão dessas crenças com ela, né? Essas crenças centrais com ela, para dando continuidade no processo, né? Uhum, é isso que eu ia dizer, sabe, Eunice? Olha, vamos lá, ó, diante do que você trouxe, né? Ela se sentiu muito ansiosa com a volta aí no trabalho, não? Uhum. Bem, certamente está sendo um gatilho aí, né, para mexer com muitas crenças, né, Eunice? Eu percebo, viu, que as crenças disfuncionais, Eunice, ela tem muito a ver aí com feridas emocionais do passado, não é? E penso agora, diante do que a gente já conversou sobre esse caso, que tem a ver, penso que com a mãe, assim, sabe? Faltou esse amparo, faltou esse apoio, e aí ela vai para a vida muito insegura, né? Digamos assim. É, né? E aí essa volta vai ser uma adaptação e vai ser um processo, né? Sim, Pra, sim, e construindo crenças mais funcionais, né? A respeito do valor dela, é muito bacana dela estar nesse processo com você, porque você vai trazendo ela para a realidade, sim. né? A respeito das E competências dela. ela tem 10 anos de profissão, né? E aí eu cheguei a questionar com ela, se ela não tivesse, se ela não fosse capaz, ela estaria 10 anos nessa profissão? E ela pensou um pouco, ela falou, não. Então. E aí fui questionando várias coisas com ela, tudo que ela ia me trazendo disfuncional, eu fui questionando, tá, mas se você não fosse, você conseguiria, se você... E fui questionando que assim, você também não precisa que... Tá, e se ela errar, o que que acontece, né? O que que pode acontecer de pior se ela errar, né? Se ela não conseguir ter controle daquelas 30 crianças, acho que duas ou três ali especial, que não tem professores de apoio, não tem ali, né, e sendo tudo por responsabilidade dela, né? E aí fui trazendo ela um pouco ali para a realidade, né? Para... Uhum. Você sabe, Eunice, que eu estou olhando aqui no livro, olha que bacana. Eu não sei se você tem esse aqui, ó, Aprendendo a Terapia Cognitiva Comportamental. Não, esse daí ainda não. Olha, ele é interessante, sabe por quê? Ele mostra, ele vai em exercícios, especificamente exercícios que a gente pode utilizar, né, como forma de conduzir o caso, né, de ter uma intervenção. Bem, você fala a respeito de trabalhar as crenças, né, Sim. as crenças aí centrais. Te ocorre algo, Eunice? A primeira coisa que eu pensei, né, que seria o questionamento socrático, que foi o que eu fui ali fazendo com ela, né? E... Ai, gente, deu branco agora. É... Tem um aqui, ó, desculpa te cortando, mas Não, tem a ver tô com isso. bem, eu Então, tô... claro, Eu Eunice, acabei de chegar, eu tô bem, vamos junto, bem Eunice, vamos ansiosa. junto. Tá, Ó, tem um desculpa. exercício que vai ao ponto disso que você está falando agora, olha como é que ele chama. Hum, Métodos de questionamento para crenças nucleares, hum. Método de questionamentos. tá? Tem a ver, olha que legal, Eunice, é o seguinte, pronto, aí lembrei até, e tem a ver, não sei se eu coloquei no grupo, que é a descoberta guiada, aquele exercício, sabe? Sim, sim. Pronto, Já cheguei a fazer com ela também, a que descoberta legal. guiada.
Ah, que legal. Assim. Olha aí, ó, é um ponto. Olha, Eunice, pela minha prática, tá? Só esse exercício aí da descoberta guiada já é uma virada de chave muito grande na cabeça da pessoa. Por quê? Porque ela vai percebendo que muitos pensamentos são distorcidos, Sim, né? E a gente percebe que os pensamentos, quando estão distorcidos, são crenças disfuncionais que estão ativadas. exatamente. E você vê, Eunice, a importância do nosso trabalho, sabe por quê? Porque, como o próprio nome diz, crença. A pessoa acredita piamente naquilo a respeito, por exemplo, de uma incapacidade, né? De, de um desvalor, ela acredita. Sim, e ela vai acreditando que ela não é capaz, que ela não é boa ali. A cada gatilho ali que acontece, né? Qualquer coisa que acontece, a pessoa começa a vir ali os pensamentos disfuncionais, né? Exato. Olha que interessante, Eunice, a respeito da seta descendente, um primeiro item aqui que traz o livro. Comece o questionamento visando a um pensamento automático ou a um fluxo de cognições que esteja causando sofrimento. Escolha um que possivelmente esteja ligado a um esquema subjacente significativo. Gere uma hipótese sobre um possível esquema ou conjunto de esquemas que possa estar por trás desse pensamento automático. Ou seja, Eunice, é isso mesmo que você disse, o questionamento socrático. O questionamento socrático é pensar sobre o pensar. Sim, sim. Eu tinha essa semana, eu tinha até pensado em outros exercícios ali, outras coisas para trabalhar com ela, porque também que pode ajudar, né? Sim, Bastante. olha, Eunice, o que me ocorre agora, desculpa te cortando, mas talvez vai Não, ajudar. tranquilo. Ó, essa descoberta guiada, esse exercício aí, tá? Hora ou outra vai ser aplicado e é bom, sabe por quê, Eunice? Sabe qual que é o ponto? Não só sobre descobrir crença central, mas, Eunice, descobrir um padrão dela. Eu acho que talvez o autoconhecimento dela, dela se perceber, né? Dela conseguir identificar ali sentimentos, emoções, pensamentos, quando ela começar a pensar, né? E eu acho que também ajudar ela a questionar esses pensamentos também. Tanto a descoberta guiada quanto o RPD, né, que eles são bem próximas, eu vejo como ajuda o próprio indivíduo a identificar os seus próprios pensamentos e a se perceber. A Isso, perceber, né? isso. E você sabe, Eunice, olha só esse trecho aqui, olha que interessante. Você vê como a anamnese, ela dá para ser feita em sessão na conversa. Olha o Uhum. que fala aqui, ó. O item se chama assim, ó, fazendo uma revisão da história de vida. Aí ele fala assim, ó, é rápido. Como os esquemas são moldados pelas experiências da vida, um método valioso para trazer à tona essas regras básicas é pedir ao paciente para voltar no tempo e lembrar as influências que possam ter promovido o desenvolvimento de crenças, sejam elas desadaptativas ou adaptativas. Então, veja, você vê, quando a gente fala, né, me conta um pouquinho como é que foi a sua infância, né, época da adolescência, pronto, já é um lugar onde a pessoa vai, onde ela começa a refletir do modo dela funcionar hoje, que tem a ver com a criação, tem a ver com o lugar onde ela cresceu, enfim, tudo que ela foi assistindo e aprendendo, né, ao longo do processo de desenvolvimento dela, né? Sim. É, quando ela traz, deixa eu ver bem, uma questão aqui.
E você sabe, Eunice, só para retomar, ó, eu acho legal a TCC, tá? Como processo aí de intervenção, né? Diante do sofrimento, né? Que a pessoa esteja passando, por quê? Porque ela fala para a gente trabalhar com os dois pontos, né? Primeiro, a gente identifica, e segundo, a gente modifica, Sim, não é? Então, essa identificação é as crenças, padrões, né? Como ela funciona, tá? Ao descobrir isso, e é em conjunto, né? Não à toa fala que a TCC ela é colaborativa, é interessante pensando em estratégias, exercícios, como é que pode ser feito para que mude um pensamento disfuncional a respeito de si, né? E aí é a dessensibilização sistemática, não é, Eunice? E eu tenho o costume de dizer que a dessensibilização é como se fosse uma escada simbólica que a gente vai subindo na vida, né? Que é um processo lento e gradual. Então, né, que exercício que dá para a gente ir pensando, que dá para ela desconstruindo essa visão distorcida que ela tem de si, né? E não está totalmente, né? Visto que é isso que você disse, isso faz sentido. Veja, 10 anos num trabalho, ela tem a família dela, sim, mas pense, inicial para fechar minha fala, que embora tudo fora esteja funcionando, eu acho que deve estar sendo, por enquanto, muito ainda na base de um sofrimento, de estar sendo tudo muito pesaroso, né? Uma luta interna, né? E aí a nossa proposta, uma das nossas propostas, é fazer com que ela se sinta mais segura, que ela consiga gerenciar tudo aí de uma maneira mais leve, né? Não que não esteja funcionando, mas é dentro dela, porque tudo fora está funcionando, mas a gente tem que entender por que dentro está uma luta ainda, né? sim. Mudando os padrões comportamentais, seria uma. O que você acha? Me fala mais, Eunice, em relação ao que você diz. Ó, aos comportamentos dela, tipo, a primeira questão dele seria descrição do padrão comportamental que deseja modificar, né? O que ele desejaria modificar, né? Em que tipo de situação esse comportamento ocorre com mais frequência? O que faço nesta situação que acaba gerando consequências negativas? Qual modo, esquema, regra ou pensamento exerce um papel importante aqui? Ah, Quais são os argumentos contra este modo, esquema ou pensamento? Qual seria uma nova forma de agir nesta situação que expressaria melhor a pessoa que eu quero ser? Está acabando. Quais foram as experiências que tive ao praticar essa forma de agir? uhum. E com base na sua experiência, formule uma nova regra mais adaptativa e condizente com a realidade atual. Tem um outro também, é tipo de uma escada que você vai. É que eu não estou achando ele aqui. Conquistando, só que esse daqui seria conquiste seu medo, não. Esse aqui não seria em relação a isso, né? É tipo, seria uma escada que você vai ali conquistando cada degrau ali também, né? Nisso, dois pontos, ó, tá? Aquele esqueminha que eu coloquei naquela aula, última aula que eu subi lá na plataforma, né? Do modelo cognitivo, né? Sim, Ó, que fala de três comportamentos que é estratégicas compensatórias quando ativa a crença, né? Então, ou a pessoa evita, ou ela hipercompensa, ou ela paralisa. Veja, é interessante verificar, Eunice, quando tem gatilhos, qual comportamento que ela tem, se ela evita, tá? Ou se ela hipercompensa.
que é o oposto da evitação, ou ela paralisa? O que você acha nisso? Ela não tem como evitar, né? Eu acho que ela não consegue, não tem essa. Melhor, ou até evita quando ela também foi pegando atestados. Eu pensei nisso, Eunice, que a licença no trabalho é uma evitação, viu? Para lidar com aquela situação. E aí eu perguntei, você, qual que é a sua opinião? Porque assim, ela poderia pegar um atestado e poderia retomar, ou ela poderia continuar, pegar um atestado e continuar de licença, né? E aí, como já tem 6 meses, ela, tipo, meio que se sentiu na obrigação, eu tenho que voltar, mas esse voltar, eu tô com medo. Porque já passou 6 meses, eu vou passar o ano todo de licença? Ah, sabe qual que é o ponto, Eunice? Penso agora, vamos lá? Ela gosta de dar aula, ela gosta do que ela faz? Segundo ela, sim, mas não para essa turma que ela está agora, porque ela estava com uma turma de maiores, onde que ela negociava com eles, igual ela falou, eu negocio com eles, eu cheguei a todo mês dar um brinquedo para o menino deixar eu dar aula, por exemplo. Então eu negociava ali. Ele me deixava dar aula e eu dava uma coisa que ele gostava todo mês. Ela conseguia negociar com esses outros, porque eram turmas maiores. Esses menores, não, ela não consegue. Talvez se ela pegasse uma turma mais velha, uma turma de alunos maiores, ela, igual ela sempre fez, né? Ela conseguiria ali gerenciar eles, ali negociar com eles, de uma forma que eles que ela conseguisse sentir esse controle. Coisa que ela não sente com essa turma de agora, né? Ah, Eunice, ó, sabe qual que me ocorre também agora? Essa seria interessante anotar, Eunice. Veja você traz a questão da bipolaridade dela, tá? Uhum. Né? O que que eu penso, Eunice? Que é interessante verificar como ela está, né? Se ela está, vamos dizer assim, estável. Porque a gente tem que ir prestando atenção no discurso dela, né? Porque, de repente, por exemplo, Eunice, faz de conta, na escola pode estar tudo bem. Ela que começa a ver coisas devido ao lugar que ela está. Então, Eunice, o que que eu penso? A gente tem que trazer ela para essa estabilidade dentro dela. E aí, a escola, são falas que ela traz que dá para a gente, já observando algo dela, legal, dá. Mas a escola está aqui, por exemplo. É interessante a gente pensar num contraponto que insere aqui para ela começando a ter estrutura para lidar aqui com a realidade. De uma certa forma, seria, tipo, preparar ela ali para o enfrentamento. Pronto. Isso. E essa preparação para o enfrentamento seria, vamos dizer assim, poderia utilizar ali uma reestruturação cognitiva, ou você me sugere... Sim, Eunice, é um caminho. E penso também o que, que pode ser inserido aqui, ó, como forma de enfrentamento de situações que sejam pouco parecidas com a da escola, no sentido de ambientes sociais, né, interação com pessoas. Pelo que eu percebi, a interação dela, tipo, amigos, com relações bem fechada. Aí, pronto, você vê? Na escola, então, tá vendo? Você vê? Ela não traz amigos, não traz assim, um convívio social fora do trabalho. Você sabe, Eunice, pronto, ó, parece que é a receita do bolo, sabe, Eunice, do sofrimento. Vamos lá.
Começar de trás para frente. Intimidade afetiva, intimidade emocional. Muito provavelmente ela não deixa as pessoas se aproximar dela. Não é que ela não deixa, tá? Mesmo que as pessoas se aproximem, ela não se permite ter uma aproximação maior mesmo, né? De troca, tá? Não é só falar sobre coisas técnicas, mas de vida da pessoa, do lugar dela. Ali é um lugar delicado, né? Bem, o que isso revela, não é, Eunice? Como foi o passado, a criação. Sim. É a relação com a mãe. Olha, meio que você vai fazer a função da mãe simbólica, sabe? No sentido de vir para um lugar mais funcional. Por exemplo, ocorreu o que ocorreu no passado, pode influenciar, mas não determina. Como que a gente pode fazer hoje para que seja diferente e funcional para você? A questão do constrangimento, né, de todo aquele desamparo ali, que ela teve na infância e adolescência ali. E olha, Eunice, e gostei dessa crença que você trouxe, viu? Isso não é só sobre o desvalor, não, desamparo. Por quê, Eunice? Eunice, veja você, porque a vida a todo momento nos convida a tomar decisões, não é verdade? E Sim. são lugares dentro da gente muito sozinhos, Sim. né? Tem lugar que é a gente com a gente mesmo. Não dá mais para pedir a opinião do outro, qual caminho seguir, o que eu devo fazer. Veja, eu estou pensando para ela na frente, né, numa sala de aula. Sim. Dela acreditar mais nela, você vê? Porque que a crença de desamparo, né? É acreditar que ela não vai dar conta sozinha das coisas. Que ela não consegue. Alguém colocou ela nesse lugar. Sim. Não que alguém colocou, né? Como foi a infância, foi como ela foi interpretando. As experiências dela levou ela a ter essa percepção de si, essa Isso, crença que ela, não, eu não dou conta sozinha. tá? Então, ó, trabalhar internamente essa infância com essa mãe. E sabe o que eu vou percebendo também, Eunice, nos atendimentos, tá? Ah, Eunice, viu? Que é que nem eu coloquei lá no modelo cognitivo. As crenças centrais é formada por 3 pontos aí, né? Pelo temperamento da pessoa, pela genética, que eu tenho o costume hoje em dia de chamar de ancestralidade, Eunice. Eu pensava que era só o pai, mas não é. É avós, bisavós, Eunice. Quarta, quinta geração vai embora, a gente traz. E o último, ambiente. Onde eu quero ir a respeito, né, dessa paciente? Que, Eunice, eu quero ir na herança hereditária, tá? Questão genética. Parece que são de mulheres machucadas, sabe? O feminino aí, não deixa esse feminino vir, sabe? Tô indo um pouco num outro lugar aí, né? Mas são crenças de submissão, sabe? De incapacidade, de que precisa do apoio desse alguém, né? O que aconteceu, né, lá atrás? Então, é o nosso trabalho, né? Eu acho legal a TCC porque ela trabalha com aqui e agora para frente. Aconteceu, Sim. né? A gente olha para o passado, legal. Mas o que a gente pode fazer hoje? E eu inicial, para fechar, que me ocorre agora. Da pirâmide da consciência. Ela é bem legal, assim, sabe? Para a gente conduzir aí o processo. Né? O que essa pirâmide fala? Ela tem 3 camadas, né? Sim. Então, embaixo estão as pessoas que não têm consciência, no meio as que têm consciência e no topo as que têm consciência da solução. Pense, Eunice, que agora ela está passando a ter consciência, não é? Consciência do quê? De como ela funciona, da onde que vem as causas. Ah, minha infância. Ah, foi aquele episódio. É interessante às vezes fazer, sabe? Exercício de imagem mental. Imagem mental é anamnese. É lá na infância. De pedir para ela, por exemplo, assim, ó, fala para ela assim,
se ela tem lembrança de algum episódio, né, na infância, pode ser com a mãe ou com o pai, penso que ela vai trazer com a mãe, de acordo com o que a gente vai assistindo aqui, de um episódio que tenha sido desconfortável, que foi desagradável, que aquilo ficou registrado, que hora ou outra vem na mente dela. Gostaria que ela falasse, sabe, sobre isso. Às vezes É, começa um... ela vai me trazer várias, porque ela já, em algum momento, ela já relatou situações. Olha, ela fez isso, aconteceu isso, assim. Ela já me trouxe, já sempre que ela entra com aquilo ali, assim, tipo, eu preciso falar sobre isso. Acho que na verdade foi, eu preciso falar sobre isso. Essa necessidade. E aí ela falou bastante nas primeiras sessões, bastante mesmo, assim. Eu senti uma necessidade muito grande de falar sobre essa mãe, o incômodo que essa mãe ainda traz hoje, assim, a mágoa que ela tem dessa mãe ainda, porque a mãe ainda está presente e, tipo, eu preciso falar sobre isso. E ela me trouxe isso bastante. Situações, detalhes, olha, uma vez ela fez isso, outra vez ela fez, aconteceu isso, assim, e ela já me trouxe isso. Acredito que não foi o suficiente, porque acho que tem muita coisa a ser explorada, muita coisa ali que ainda ela não trouxe, que ela precisa colocar isso. Você sabe, Eunice, você sabe, quero falar a respeito do trauma. O trauma não é na hora. O trauma tem a ver com a reação da pessoa quando ela é desproporcional à situação atual, sabe? Sim. Né? Quando, de repente, uma situação que poderia ser resolvida de uma maneira tão simples e rápida, a pessoa, de repente, paralisa, sabe? Uhum. Né? Ela começa a ter reações físicas muito fortes. E você vê, Eunice, falar sobre o trauma, aos poucos vai vindo, porque realmente o cérebro apaga, né, aquilo que é muito doloroso, né? Só que é aquilo, cure a criança interior ferida para o adulto aparecer, porque os bloqueios, quando a pessoa não consegue avançar e patina, tá tocando em pontos aí, né, muito Sim. delicados, né? Então, Eunice, é um processo, sabe? É um processo. Por isso que é interessante, sim, a TCC, porque tem um plano de tratamento, né? Mas é ir junto, né, com o paciente, vendo se sessão a sessão, vamos dizer assim, né, vai tendo avanço. E não é, né, sobre dar uma semana, né, de relógio assim, ai, me traga resultado, não é isso? Mas é ir percebendo, né, genuínos avanços aí. Compreender ali o que traz a origem desse sofrimento, e também acredito que tratar também essa origem, porque hoje eu resolvo um problema de ansiedade, eu vou lá, faço algumas estratégias, tá, mas qual que é a origem da minha ansiedade? Então, acho que também acho que seria importante tratar essas origens, né? E essas origens, elas não foram hoje, ontem, mês passado, não, tipo assim, como se diz, nada é do nada, né? Não foi uma reação agora, mas sim algo que já vem consciente ou inconsciente também, né? Que às vezes a pessoa traz, ela não tem, às vezes, nem conhecimento, aquilo ali é inconsciente para ela, mas sim tratar essa origem, junto com o momento atual também, né? Bom, eu acho, né? Não, faz sentido, Nisso, faz sentido. E eu tô indo agora para a volta dela na escola, né? Que você disse que ela ficou ansiosa, né? Que ela ficou ansiosa. Essa aproximação maior aí com as pessoas, né? Visto que já é difícil dela estar em grupo, você imagina? E assim, ela não foi preparada, né, para sair da licença e já voltar para a escola, né? Esse preparo que eu digo, Nisso, é ir 2 vezes por semana, né, na escola durante o mês. Não, são todos os dias, não é isso?
Sim. E- E eu perguntei se ela tinha ido, antes da determinação do retorno dela, se ela tinha ido lá, se ela já tinha conversado com alguém, ela falou que não, que ela não tinha. Porque, assim, eu até queria sugerir para ela que ela fosse lá antes, né? Mas aí, assim, ela não. Tipo, ela, parece que ela não quis ir, ela não quis. Então, assim, porque se ela tivesse ido, conversado, interagido com umas pessoas ali, para talvez ela não ficasse tão ansiosa ali para aquele retorno ali. Não, hoje eu apareci aqui e vou dar aula, né? E Mas assim, ela não quis. Não, disse que não, ali, que ela só ia lá, acho que ela ia fazer algo, mandar pela internet mesmo, por e-mail, tudo, mas não ia lá. olha, Eunice, a gente também não pode romantizar a escola pública, não é verdade, Eunice? Uhum. Olha, aqui em São Paulo tá assim, sabe, Eunice? Se você é da onde mesmo, Eunice? Goiânia. Ah, tá bom, legal. Aqui em São Paulo, Eunice, olha, hum, me, me ressinto, sabe, dos profissionais não terem um apoio, porque, Eunice, acaba com a saúde mental, tá? Indisciplina, né? É um descaso com o profissional, entende? E aí o que eu quero dizer é que a gente tem que considerar esse ambiente, porque, por exemplo, a respeito da sua paciente, não é só sobre a infância dela, né? É ela que Sim, tem que se adaptar. Calma, o ambiente também pode, né? sim. Porque você começa, acredito eu, né, ali com várias pessoas ali, de várias personalidades ali, e vamos dizer assim, que a maioria sem estrutura de uma certa forma ali, ou assim, então eu acredito sim. E aí, se você não estiver, vamos dizer assim, mais estruturado ali, se você não tiver um apoio para segurar ali, é bem complicado, porque você pega ali muita coisa desestruturada completamente. Então, assim, cada um vem de uma família, vem de um jeito, e assim, e são, muitas vezes são estrutura zero mesmo. E aí você fica como, né, nessa situação, né? Você vê, Eunice, Eunice, viu? O sistema é posto de um jeito, né, que se a pessoa não se adaptar, ela tem problema. Calma, né? Não é se mergulhar nessa loucura, né? E aí perde a saúde. Não é para ser assim. Viver à base de remédio, você vê, Eunice. Quando eu É, pergunto, pode falar, pode falar. não, pode falar, desculpa. Eu ia perguntar assim, ó, Eunice, quando pergunta para ela se ela vem na mente dela a possibilidade de sair da solução, sabe? Enfim, Como ela já te colocou para mim já mais no começo, ela vai ficar só por uma questão de tempo que ela quer parar para trabalhar em outra coisa lá, mexer com costuras, com bolsas, essas coisas assim. Então ela quer. Então isso é só mais uma questão de tempo para ela poder sair desse trabalho. Ela já foi bem. Já está bem decidida já em relação a isso até o momento que, que ela quer, tipo, trabalhar para ela, mesmo que eu não dê um retorno que ela não que seja o retorno que ela tem hoje, mas que ela quer ficar mais tranquila. entendi, isso, entendi. Então, assim, para no caso trabalhar com ela seria então tipo assim, igual você sugeriu, né? É,
imagem mental, né? Aquele exercício de você trazer ali um pouco ali do seu passado, daquilo que ela vai trazer, o que está mais incomoda, né? Com certeza, assim, acredito. Dela fazer essa imagem do que algo aconteceu, de como aconteceu, e falar sobre aquilo. Acho que uma reestruturação cognitiva, eu acho que seria um ponto para a gente já dar continuidade nesse processo. Bons caminhos, Vinícius. Bons caminhos. Uhum. Ok. E é bom ir com calma assim mesmo, Eunice, justamente para ter acalmando ela, sabe? Né? O que eu acho bom, assim, nossa, se todos fossem igual, ela faz tudo tão bonitinho, tipo, a questão da respiração, ela disse que ajudou muito ela. Ela nunca tinha feito, assim, e ela tem melhorado bastante, é tanto que anteriormente estava zero, e nesse dia, devido ao trabalho, ela ia fazer antes de ir para o trabalho, assim, e ela segue tudo tão, tão certinho, e quando segue, você vê o resultado, né? Assim, é muito bonitinha. Então, assim, eu acho ela, nossa, se todos fossem assim, seguissem certinho, assim, bonitinho, teria resultado muito positivos, muito bons. E você sabe, Eunice, é muito legal. Eu vou até falar aqui, né? Que vai ficar gravado e de repente pode servir para alguém. Quando fala da respiração diafragmática, Eunice, é muita coisa. Por quê? Olha a mecânica que acontece quando vem a ansiedade. Quando vem a ansiedade, Eunice, a pessoa está tendo uma leitura de ameaça do ambiente, Uhum. né? E sem perceber, a respiração fica curta, tá? A gente vai diminuindo, é natural isso. Tá com medo, né? Uhum. Ao diminuir, o cérebro começa a interpretar que algo de muito ruim vai acontecer. E aí o que acontece? Libera o hormônio que é adrenalina. Aí o corpo fica naquela agitação, preparado para lutar ou para fugir. Sendo que, na verdade, quando olha para o ambiente, não está acontecendo nada. Então, assim, isso é a raiz aí da crise de ansiedade. Como que a gente faz para voltar? Quando para a respiração. Esse movimento, Eunice, é dar comando para o cérebro que está tudo bem. É como se, sabe, desse uma curva nele e falar, não, 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 calma, é coisa da minha cabeça, me enganei, vamos voltar. Claro que na hora que a pessoa faz a respiração, aguarda uns 5 minutos por aí para, né, se recompor, para Sim, voltar. Mas ajuda muito, porque quando a pessoa se acalma, Eunice, melhora a qualidade dos pensamentos. sim. E eu acho que até para perceber o próprio corpo também, né? Porque quando você faz, que você, vamos dizer assim, tenta focar na sua respiração, no seu corpo ali, você vai sentindo, você puxa e você solta, se aquele movimento ali, acho que ele é muito bom para essa percepção corporal da gente, sabe assim? E aí você, é um momento também ali que eu sempre falo, você parou, você desacelerou, você esqueceu tudo, assim, é o que a gente tenta, né, no caso, que geralmente se tenta. Vamos assim, focar em você, vai tendo aquela, centrando em si mesmo. Uhum. E, ó, Eunice, para fechar, sabe qual exercício que me vem também? Uhum. Quando a pessoa está ansiosa? Para ela estimular um dos 5 órgãos do sentido, tá? Então, por exemplo, a visão, ou ela começar a ler algo, o olfato, sentir a essência de algo, o tato, pé no chão, de repente, algo gelado, a audição, ela ouvir uma música. Esses órgãos do sentido faz a pessoa vir pro agora. Ela sai do pensamento fantasioso. Isso acalma também. Muito bom. Essa eu não sabia.
da questão dos cinco órgãos do sentido, e vou até trabalhar também. Eu acho que eu acho interessante. Eu não sei se seria a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, é diferente. É que eu falo também a questão de tirar o foco daquela situação, mas aí aqui são em 5 sentidos diferentes, né? De 5 formas diferentes, né? Eu também oriento a questão de tirar o foco daquela situação naquele momento. Eu tenho uma outra paciente que eu faço muito isso com ela. Eu já orientei ela e ela faz muito, tirar o foco ali em determinados momentos, né? E aí eu sempre coloco, não é que você não vá pensar sobre aquilo mais, mas é naquele momento você tirar esse foco para em outro momento você ter condições de retomar. Aí. Eu tô lendo alguns itens aqui, Anice, porque eu tô trabalhando aí, que eu tô montando um curso, sabe? A respeito de ansiedade. E eu anotei alguns pontos aqui que, ao eu falar dessa técnica, né, dos 5 órgãos do sentido, eu tô vendo se eu tenho mais algumas técnicas para te sugerir. Uhum, sim. Ah, olha só que é importante, sabe, Eunice? Olha o que é importante. Que se no final da sessão recomendar alguma tarefa para ela, é interessante na próxima sessão iniciar perguntando a respeito da tarefa, como é que foi. Eu sempre faço isso. Ai, Sempre que eu indico, eu já pergunto e aí, como que foi como que foi para você fazer essa tarefa? Então, assim, eu já uso como prática, no caso, esse daí. que legal. E sabe o que eu penso agora, Eunice? O que você acha também, às vezes, de fazer uma psicoeducação a respeito da ansiedade com ela? E qual, sabe? Ó, outro livro, não sei se você tem esse. Eunice do Céu, esse livro é fantástico. É esse daqui, ó. Ele se chama Livre de Ansiedade, Robert Liahá. Ó, Ah, tá. Eu tenho ele PDF. legal. Muito bom. É, é, tá? Certo. Outro ponto, Eunice, se você quiser recomendar para ela, tá? Hum. Técnica de mindfulness, né? Que é a meditação. Uhum. Tem canais aí pelo YouTube, eu tenho até aplicativo de meditação guiada, viu? Sabe quem está iniciando de 3 minutos, 5 minutos? Isso acalma muito. Esse aplicativo de meditação guiada, eu baixo o aplicativo, como que ele funciona assim? É isso. Você baixa o aplicativo e vai acompanhando por lá, tá? Agora não me vem na memória qual te indicar, recomendar. Mas, Vanessa, é mais prático também pelo YouTube. Colocar ali meditação guiada, vão vir várias. Sim. Já ajuda também muito. Uhum. Porque, né, tem uma música de fundo, o professor ali vai conduzindo a pessoa, sabe? E é bom também. Certo.
Tão guiada. Ou às vezes, Eunice, penso, não sei, né, como é confortável para você. Às vezes até mesmo na sessão, sabe? Fazer, né? É, de repente, às vezes pode dividir a tela, falar, vou colocar esse vídeo para você, né? Gostaria que você agora não acompanhasse, né? Que você, né, prestasse atenção, que, né, como vai ser conduzida essa meditação. Ótimo. Não, certinho, então, Silvia. Eu acho que eu já tenho uma noção já de uma base que já me ajuda bastante já. Que bom, Eunice, legal. Legal. Eu queria trazer sobre uma pessoa, eu acho que eu já até falei dela para você em outros momentos. Na verdade, não seria nenhuma, seria duas. A pessoa que ela tem pressão, emetefobia, agorafobia, crise de ansiedade, depressão. E assim, tudo que eu tenho trabalhado com ela tem dado certo, exceto quando eu fui trabalhar o luto do pai que morreu recente, e ela falou, eu não quero tirar esse sentimento. Tudo bem. Eu não quero despedir do meu pai, eu não quero tirar esse sentimento que, tipo, de uma certa forma que ela sente culpa pela morte do pai. E aí, estávamos indo bem, fizemos umas 3, 4 sessões, muitas crises, já tinha começado a dar uma leve redução nessas crises, e ela começou a EMDR, fazer sessões de EMDR. Só que aí teve efeito inverso. Piorou muito o estado dela. E aí, na última sessão, eu falei, eu ia sugerir que ela ou fizesse uma coisa ou outra, porque senão as duas não tá batendo. Aí ela fazia terapia comigo e uma vez por semana ia para a sessão de MDR. E aí, nessas sessões, ela voltava de lá, ela tinha crise, ela ficava muito ansiosa, e aí, assim, ou seja, deu completamente inverso. O que era para ela se sentir bem, ela estava se sentindo pior, e ela está se sentindo cada vez pior com as sessões. Só que ela falou assim, não, é a minha última sessão. Eu falei, bom, se vai a última sessão, essa semana, não falei nada também, né? Porque, assim, com a terapia, a gente trabalhando juntos, e ela também segue muito certinho, assim, é muito tranquila para fazer as tarefas de casa, faz, sabe, assim. Então, assim, quando tem um resultado, eu estava tendo um bom resultado. Já tinha começado a diminuir as crises, já tinha melhorado. Ela toma Rivotril, toma vários tipos de medicamentos. E aí, assim, estava melhorando. Só que aí, com as sessões, ela deu uma piorada legal. Você conhece? Como que Eunice, eu já ouvi falar dessa modalidade, não conheço, mas o que me ocorre é que já tive pacientes assim, tá, Eunice, de querer experimentar ayahuasca. Não é só, não é sobre experimentar ayahuasca, sobre experimentar EMDR, entre outras, né, terapias. Não é sobre isso. Mas, Eunice, o que eu percebo é que tem que ser pensado junto com o terapeuta. Entende? Antes de ir para lá. Porque, Eunice, que eu percebi, eles vão, depois contam. E aí o que acontece? Tem recaído.
Porque foi, tipo, foi determinado pela mãe. A mãe falou, não, você vai fazer. Eu tenho um amigo que usa as técnicas de EMDR e você vai fazer. Tudo bem, a mãe determinou e ela achou que com essas sessões ela ia conseguir tratar os traumas dela, que seria o objetivo esse, tipo de vômito, de a fobia e a ansiedade. Só que aí não deu certo. Sabe qual que é o ponto nisso? Ó, isso daí a gente percebe a receita do bolo também, tá? Que a gente assiste na psicoterapia é reflexo da sociedade. Olha, Eunice, as pessoas estão condicionadas e viciadas em resultados rápidos. Um piscar de olhos assim, já solucionou, estou curada. Tudo que vai rápido, tudo que vem rápido, vai rápido. Né? Sim. E aí já tinha, eu sempre converso bastante com ela. Ela é muito, muito legal, assim, para a pessoa, olha, a terapia é um processo. E assim, como ela segue certinho, então assim, os resultados estavam vindo, nossa, eu tenho uma crise, e aí eu fui ensinando para ela, fui ali ajudando ela às vezes, ou tirar o foco daquele momento ali, daquela crise, ou fazer sempre a respiração diariamente, sabe, assim, e tava melhorando, sabe, porque assim, é muitas coisas, é o luto do pai, é o desamparo da mãe, assim, que ela nunca teve essa mãe, as falas dessa mãe que sempre foram muito negativas para ela, é tanto que ela não gosta muito da mãe, assim, não se dão muito, muito bem. E aí mais as dificuldades, a agorafobia, a metofobia e as crises de ansiedade. Então, assim, e aí juntou tudo em um momento e resolveu explodir com a morte do pai. Entendi. Que idade ela tem, Eunice? 23. Quantas sessões já com ela? Acho que umas 7 ou 8, mais ou menos. Boa quantidade. Sim. E aí, ela agora está fazendo esse processo de MDR, aí eu fiquei, tipo, e começou a ter resultado inverso, e aí eu fiquei assim, eu estava com todo um planejamento certinho. E aí agora eu fiquei assim, meio que perdida, vamos dizer assim, de uma certa forma, porque o que estava funcionando de repente parou, e aí assim, eu fiquei assim, agora realmente. Eunice, eu acho interessante conversar com ela. Ó, isso aqui que você está trazendo para mim, Eunice, falar para ela. Como estava indo o processo, você, né, que percebeu quando ela inseriu essa, né? O que que eu pensei? Uma possibilidade. Eu não sei se seria o nome exato, mas tipo assim, vamos fazer uma linha do tempo, né? Até o momento que ela começou a fazer essas sessões, como que ela estava do começo até aquele momento e como que ela está de lá até agora. E mostrar para ela, tipo, os benefícios e malefícios ali que teve ali nesse processo, porque para mim regrediu. Para mim, no caso, ela regrediu. O que estava começando ali ter um resultado ali, começando a dar ali de repente, desceu de volta. Entendi. E Eunice, me fala assim, ó. Porque assim, né, Eunice, a gente começa a perceber que a pessoa está ficando funcional pelos resultados que ela começa a ter na vida, né, Eunice? Não dá para ter só um discurso bonito, não é verdade? Na terapia, entendi, bacana, mas continua na mesma vida. Não é para ser assim, né? É para trabalhar aspectos da roda da vida, sabe? Né? Porque ali é onde a pessoa começa a ter menos sofrimento, né? Então, Eunice, ó, duas perguntas assim, ó.
aonde que você percebia efetivamente de que ela estava conseguindo, sabe, ter resultados. E, Eunice, aonde que você começou a perceber que começou a acontecer o oposto ali, ó, diminuiu o resultado, começou a decair, começou a não, né, prosseguir, enfim, o que você acha? Sim. Eu acho que dá para fazer ali esse paralelo ali e mostrar ali, olha, você estava conseguindo, tipo, ansiedade de comer. Já comer, eu como e já penso, não, eu já vou vomitar. E aí já começa ali a desenvolver e ela já estava conseguindo já se alimentar e ficar mais tranquila já em relação a pensar, não, eu vou comer e já vou vomitar. E eu não posso vomitar na frente de ninguém, porque todo mundo vai falar de mim ali, eu vou ficar muito mal se eu vomitar na frente de alguém, por exemplo. É uma das coisas que ela me traz. E ela já estava conseguindo. E aí agora ela voltou. Quando ela come, ela já começa a pensar, não, eu vou passar mal. Eu vou ter ânsia, eu vou passar mal, e aí já começa a sentir muito mal. Ela ficou mais ansiosa, né? Ficou. Para mim, ela ficou mais ansiosa. Em relação às dificuldades dela, eu não gosto de falar transtorno, referente às dificuldades dela, ela ficou mais ansiosa, que aí ela pensa agora, eu saí para comer, mas aí se eu vou passar mal, se eu comer eu passo mal, e aí se eu passar mal eu vou na frente dos outros, e aí eu vou, todo mundo vai ver. Eu tô vendo aqui o que que é essa técnica, né? É dessensibilização e reprocessamento através do movimento dos olhos. Isso, é uma dessensibilização, ela conseguiu ver de onde que onde começou isso, e ela me falou, ela não lembrava, e quando ela fez, ela conseguiu lembrar, que a primeira pessoa que ela viu foi a mãe dela, acho que 3 ou 5 anos de idade, e onde o padrasto batia nela, e assim, foi uma cena bem horrível. E aí ela conseguiu lembrar aonde que ela viu aquilo a primeira vez. Só que aí, tá, ela lembrou. Só que para ela em si, Sabe o que me ocorre, Eunice? Ó, tá falando aqui que é para desbloquear memórias dolorosas. Legal, ok. Mas o que eu penso, Eunice, que é assim, ó, tem um processo para chegar nessas memórias. Não é assim, aperta o botão, a pessoa já está lá. Olha, o ayahuasca é da mesma forma, tá? A pessoa já vai no episódio. Quando ela volta para a realidade, ela não dá conta do que ela viu dentro dela. uma outra coisa que eu fiquei, tipo, intrigada é que na primeira sessão, ela falou que ela levou um choque. Ela falou que nossa, ela levou um choque muito grande. E aí, só que ela não, como ela acabou me trazendo outras coisas, ela não me trouxe muito sobre isso, entendeu? Ela só falou que ela levou um choque e ela não queria mais vir fazer, mas aí como a mãe dela acha que tem que ter aquele resultado ali imediato, tem que tirar ela desse sofrimento, então continuou. E ela falou que ela estava com medo da segunda sessão. Olha aí, por isso que eu estou dizendo, Eunice, não é puxando, como é que fala? Sardinha para a nossa profissão. Não é isso, Eunice. Você está acompanhando a paciente, tem que ver se ela está pronta para entrar em contato com isso. Não que essa abordagem, não é? A gente vai diminuir essa abordagem, muito pelo contrário, tá aí para ajudar. Mas tem que ver se a pessoa está preparada, se tudo bem, ela vai conseguir entrar em contato ali com o episódio. Sim. Porque simplesmente ela não me perguntou. Ela falou assim, não, minha mãe marcou uma sessão para mim. E pronto, então, tudo bem. Eu não conheço essa mãe, nunca tive contato com essa mãe. Ela me procurou através das redes sociais e eu comecei a atender ela. Mas que essa semana eu
vou fazer esse paralelo ali com ela, né? Não sei se é bom continuar ou não, como que vai ser, porque assim, ela estava conseguindo ali, não vou dizer controlar, mas manejar um pouco aquela ansiedade, tá aprendendo a lidar com aquilo ali, sabe, com aquela ansiedade, tá? Estou ansiosa e tudo bem, sabe assim? E aí, de repente, Você vê, Eunice, assim, ó, quando a pessoa não está bem, eu falo para pacientes quando estão iniciando, sabe? Que eles querem resultados rápidos. Eu falo para eles, não é momento, por enquanto, tomar decisão nenhuma. Nada que você for fazer por enquanto, sabe? A pessoa às vezes começa a sessão, não sabe se fica no relacionamento ou sai, sabe assim? Eu teve um caso, falo para ela, calma, não toma decisão nenhuma. Isso porque da sua sanidade mental a pessoa não está bem ainda. assim, Tem que se acalmar para ter discernimento, sim, agir com mais clareza. Você vê, ela está buscando resultados rápidos. Ela não está bem, né? Bem, olha, isso que eu penso. Assim, ó, é isso, conversar com ela, sabe? Se o processo ficar desafiador, sabe? Difícil dela acalmar, né? Diminuir a ansiedade, olha nisso. Lá na frente é interessante conversar com ela a respeito de entrar remédio, porque como é que eu trabalho nisso? Não sei se eu cheguei a falar. Eu acho que é um caminho. Faça assim, nisso. Eu falo para eles, tá? Porque muitas vezes eles acham que a gente psicólogo medica, né? Eu falo para eles que primeiro eu vou pelo caminho natural, nisso. uhum, Terapia, alimentação, dormir bem, atividade física, ó. Vamos pensando aqui, ó. Vamos vendo. Se ainda for difícil, aí a gente vai para os meios artificiais que entra com remédio. remédio ela já toma vários, e fortíssimos, muito fortes. Cada vez que ela vai no psiquiatra, ele aumenta a dose da medicação dela. Então, ali é bem psiquiátrico, né, Eunice? Olha, bem, se ela já toma, Eunice, bem, mas o que você pensa a respeito disso, diante que a gente está conversando? Eu penso que ela já está com um amparo farmacológico ali, e que, assim, como são várias coisas que ela ainda tem os problemas de saúde ainda. Problema de coração, ela me trouxe, tipo, acho que uns 3 problemas de saúde, pressão alta, e tem mais umas outras coisas, ó. Ainda tem os problemas de saúde. Então, assim, eu fui orientando pelo caminho mais natural, né? Uma atividade física, ajuda, respiração, alimentação. Aí eu trouxe a questão dessa dificuldade, uma pessoa sociável, isso já me ajuda bastante. E assim, tentando fazendo o processo tipo de formiguinha, né? Um passo de cada vez, né? E aí como ela já está amparada pela farmacologia, eu estou fazendo esse processo ali, tentando ajudar ela a lidar com essas dificuldades dela, né? Aceitar, tá? Eu tenho emetofobia, eu tenho agorafobia, eu tenho crise, tá? Essa aceitação e a lidar com isso. Eu acho que sim. Só que o que piorou foi essas sessões, que começou a não dar muito certo, vamos dizer assim. Né? Mas eu vou continuar, vou conversar com ela, vou fazer esse paralelo. Já fiz a psicoeducação com ela em relação à ansiedade. E vou continuar ali esse processo e colocar para ela
não sei se vai continuar ou não, e mostrar para ela a questão que talvez ela não esteja preparada nesse momento para fazer essas sessões. E que não seja para ela fazer, mas sim, primeiro, ela está ali mais segura do que para fazer essas sessões. Eu acho que bom, penso eu por aí. Ótimo, Eunice, ótimo. Você vê, Eunice, nosso trabalho é um pouco artístico, não é só sobre aplicação de técnica. Ó, isso daí que você fez fantástico, essa conversa aí, viu, Eunice? Conscientização. Porque assim, não é só igual às vezes no começo, como ela já tinha feito já terapia na TCC, e ela chegou me pedindo técnicas para e eu falei para ela que não, eu não trabalhava dessa forma, que eu não trabalho, vou lá e começo a aplicar técnicas lá, não é dessa forma, mas que eu preciso compreender ali a dificuldade, o sofrimento, que eu preciso compreender o funcionamento da pessoa também. Não é só, poderia até passar lá quantas técnicas precisasse, mas não é dessa forma. E eu não chego toda sessão lá passando técnicas para ela também, não. Psicoeducação, oriento ela a trabalhar essa questão da aceitação dela, tá? Seu pai morreu, e aí, o que você pode fazer, né? Essa aceitação, tá? Meu pai era Deus para mim. Tá. Qual foi sua parcela de culpa, né? Nessa morte. Então, assim, trabalhar essa aceitação, psicoeducação, é, as técnicas para ajudar ali na ansiedade dela, sim. Mas eu falei para ela, eu não vou sair te passando técnicas, não. Legal. Eunice, sabe o que me ocorre? Ó, vamos lá, hein? Pra gente caminhando pro final. Não sei, me vem isso, mas para você ver se é isso mesmo. Como você diz que ela já toma vários remédios, Eunice, o que me chega, Eunice, é que ela tem um comportamento um pouco de quem tem vícios. O que eu quero dizer com isso? Quem tem vícios, Eunice, quer resultado rápido, quer prazeres imediatos. Eu percebo, Eunice, que os prazeres imediatos é como forma de aliviar uma dor que é emocional, mas se torna um vício. O remédio, ele alivia aí, mas é algo paliativo, não trata do que tem que ser tratado. Ela tá, Eunice, condicionada de que é isso, tomar a pílula ali já resolve, sabe? Assim, tá? A medicina hoje está avançada demais, acho fantástico, sabe? A gente está com uma dor, né? Graças a Deus tem os remédios analgésicos. Não é sobre usar ou não, mas é questão da dependência. Isso é Sim. o ponto. Então, como ela chega com essa fala aí, ó, você vê de resultados rápidos, ela já vai para essa técnica MDE, e por sugestão da mãe, penso que a mãe também tem um pouco desse movimento. Então, nesse resumo, trabalhar com pessoa que tem dependência é um pouco mais desafiador, porque é lá embaixo a raiz que tem que ir mexendo. Sim. Porque quando começar a tirar algo que ela depende, começa a vir a abstinência. E às vezes tem que inserir outro remédio para acalmar. Bem, olhar para ver se é isso, tá? Uhum. Não, sim. Não, tranquilo. Só mais uma coisa, rapidinho. Claro, claro. Uhum. Uma adolescente, acho que eu já cheguei a comentar dela com você, queria namorar, a mãe não aceitava, até que a mãe concordou, e aí eu conversei com a mãe sobre essa importância fiz uma psicoeducação com a mãe sobre a importância dessa aceitação, a questão dela ir contra, dessa relação delas duas, né? E aí, quando eu convidei as duas para uma sessão junta, elas, como se fossem duas adolescentes, elas riam, elas brincavam, elas estavam assim, muito tranquilas. E aí ela falou para mim, ultimamente, que a ansiedade dela, que ela estava tendo crise, ela tinha melhorado, que ela nunca mais tinha tido crise de ansiedade, ela dava crise na escola, ela já tinha melhorado, ela não estava mais. Em casa, estava tudo tranquilo. Só que na semana anterior ela deu, sim, ou seja,
estava tudo funcionando. Estava bem com a mãe, o namorado estava tudo tranquilo, como estabeleceu as regras, né? Só aos finais de semana, faz todas as tarefas de casa e da escola e tudo certo. E ela trouxe uma crise de ansiedade. Chegou, não, eu estava arrumando as compras e do nada meu coração acelerou, eu comecei a ficar com medo e do nada começou ali ter uma crise. Alguém viu? Não, não chamei minha mãe, eu estava em casa, ela estava deitada. Só aconteceu essa vez recentemente, né? Depois de uns minutos, eu fui pro meu quarto, deitei até me acalmar. É uma adolescente que já foi abusada, hoje ela tem 13, lá pelos 9, 10 anos. O pai vê raramente, nunca teve convivência com esse pai, porque quando a mãe engravidou, o pai já largou a mãe. E aí eu fiquei assim, tipo, preciso de ajuda, né? Estava tudo bem, e aí assim, como trabalhar, porque como é adolescente e como é online, então assim, dificulta o meu processo, porque quando está no presencial, a gente usa de várias formas ali, de vários materiais, tudo. E no online está me dificultando esse acesso ali, esse trabalho. O que eu poderia usar de forma online para trabalhar com ela? Acredito eu que essas crises elas já vêm o desamparo do pai, essa rejeição, vamos dizer assim, desse pai, que esse pai não é presente, não busca muito, esse abuso que sofreu lá, que ela não traz ali como um sofrimento, ela só me trouxe na primeira sessão, ela não relata dele como um sofrimento, nada, mas acredito que impactou ela, assim, nos comportamentos dela durante um tempo, e aí eu fiquei, assim, pensativa, né? O que eu posso fazer com uma adolescente de uma forma online? Você sabe, Eunice, ó, seria interessante fazer o exercício com ela desse episódio aí da crise de ansiedade. O que estava passando ali naquele momento? E aí, nesse sentido, a descoberta guiada ajuda bastante, viu? Seria interessante antes fazer a psicoeducação do modelo cognitivo, mas ir com calma, né? Por ela ser adolescente. Às vezes não precisa nem falar muito de o conceito, a raiz ali, né? Do modelo cognitivo. Mas às vezes, sabe, falar numa conversa de crenças disfuncionais, enfim, porque, Eunice, teve algum gatilho. E aí, ela disse que não tinha, eu até perguntei como tinha sido, não aconteceu nada. Aí, a questão do modelo cognitivo, eu já coloquei para ela lá no começo, de uma forma mais superficial, por ela ser adolescente. E aí, de uma certa dúvida explicar esse modelo, explicar sobre crenças, sobre tudo, para uma adolescente, que é, tipo assim, Ah, tá. formando agora, a formação dela está ainda no meio ali, né? Eunice, peraí, vamos retomar. Tem quantas sessões já com ela? 8. Entendi. Olha, Eunice, eu penso que nesse momento é um acolhimento para você ir conhecendo ela. Ela está em formação ainda, totalmente, né? Desenvolvimento. Sabe, como se fosse quase amiga? Me conta. E aí? Ó, aí a gente vai puxando, vai puxando. Porque a relação com a mãe, né? Já tem algo aí, né? A gente já falou a respeito desse caso, tá? O que acontece nessa relação com a mãe que a menina não está se sentindo segura? Eu penso, Eunice, que tem mais a ver com a relação ali com a mãe do que com episódios aí do passado, viu? A mãe é aquele jeito, tipo, mais bruta, assim, mais
que para ela não é, mas assim, a menina tem uma maturidade muito além da idade dela. Ela, sabe assim, e aí ela percebe que ela já falou, minha mãe fala assim, assim. Só que para a mãe dela, aquela fala é normal, só que para ela já não é, né? Então, e ela, tipo, meio que fica ofendida, né? Com essa mãe. Assim, nossa, minha mãe fala comigo desse jeito, ela fala isso e isso para mim. Só que para a mãe, aquilo é uma fala normal. Não, tá tudo certo. Nesse que eu penso, dois pontos. A respeito da menina e da mãe, eu vou falar rapidamente. A menina é acolhimento. E a mãe é terapia. A mãe terapia e a mãe psicoeducação, conscientização. Mãe, sabe? Vim para a realidade, que é ser mãe, papel de mãe. Não nesses termos, mas você entende? Uhum. Porque parece duas adolescentes ali. A mãe muito provavelmente tem uma criança interior ferida. Como que foi a criação dela? Sim, isso ela já me trouxe, já. Aí acho que eu vou fazer mais uma com a menina e a próxima é com a mãe. Que é mais ou menos 4, a cada 4 com a menina e uma com a mãe. Eu faço. E a mãe, Eunice, também, tá? Penso que é acolhimento, viu? Porque, Eunice, né? Não sei se você sente isso, mas quem não conhece muito da psicologia, nossa, Eunice, eles colocam a gente num lugar que o que a gente fala é sagrado, sabe? Assim, né? Nesse sentido ajuda bastante, mas o que eu quero dizer é o que você falar para essa mãe, ela vai ouvir. Sim, eu acredito que sim. É tanto que da última sessão que eu tive com a mãe até o momento, parece que deu uma melhorada na relação delas. Eu sempre estou perguntando como que elas estão, tudo, e ela, não, tipo assim, parece que a mãe deu parece que uma controlada ali nessa fala desenfreada ali, sabe? E eu senti ali uma melhora ali na relação delas duas. Assim. Que bom, Eunice, que bom. Olha, Eunice, o que eu venho assistindo de você, viu? Muito bacana a sua postura, tá, Eunice? Você enquanto pessoa, ser humano, e você enquanto Eunice profissional. É sobre isso a vida, tá? É ser uma pessoa sensata, não é verdade? Não é sobre ter diploma, currículo, não é isso. Não é verdade, Eunice? É ali na hora, é ser empático, mas com conhecimento por trás. Porque a pessoa que está do outro lado, ela sente se tem um ser humano ali ou não, né, Eunice? Tem pessoas, Eunice, muito machucadas, quando ela tem alguém que olha para ela, que no caso é o terapeuta, é muita coisa. Às vezes ela busca ali ser ouvida, ser acolhida. Ela não quer muita coisa, mas sim ali, pelo menos, não ser julgada, vamos dizer assim, né? Porque a pessoa já vem tão machucada lá de fora, né, Eunice? E quando ela chega assim, é tão importante você acolher esse acolhimento ali, você ouvir, e não é nem questão de usar técnicas ou não, mas sim de compreender aquele ser humano ali, aquele indivíduo ali na sua frente, ou o sofrimento que ele está trazendo ali, o sofrimento que ele está passando ali. Só de você mostrar para ele que você compreende aquilo ali, que você entende, para eles já é muito gratificante. Muito, muito. E o que eu tenho o costume de dizer, sabe, Eunice, para fechar? Hum. Não tem o modo de ser terapeuta, o padrão. Tem um modo, o seu jeito de ser, o meu jeito de ser, e nesse sentido a gente vai caminhando. Sim, sim. Cada um tem o seu jeito. É a receita do bolo, né, Eunice? Cada um, né? A receita tá lá pronta, mas na hora de fazer, cada um sai de um jeito e sai muito bom, por sinal. Isso é a vida, né, Eunice? Dá o tempero da vida. É a vida. Vai dando certo. Não é verdade? Bem, Eunice, você quer falar mais algo? Enfim, se algum, né, ficou alguma dúvida, Não, acho que para mim ficou tudo tranquilo. entendi. Essa semana uma pessoa me procurou, né? Aí através das redes sociais, aí ele perguntou para mim, qual que é a sua manda seu currículo para mim. Eu falei, tudo bem, eu posso te mandar, pode ser mais tarde? Ele falou, sim, pode, mas na verdade eu só queria saber a sua idade.
Eu só queria saber a sua idade. Eu falei assim, tudo bem, eu posso falar a minha idade, só que assim, no meu currículo não vai a minha idade, né? Não, falei para ele, eu não costumo colocar a idade no currículo. Eu disse, não, mas eu te falo. Aí eu falei para ele, ele falou, não, é porque eu só queria alguém mais velho. Eu só queria alguém mais velho, sabe, gente? Eles vêm com umas fantasias, né? É uma das, não, se for uma pessoa mais velha, ou vai, sei lá, ou vai, pode ser que me entenda, pode ser que tenha mais experiência, eu não sei qual foi a percepção dele, mas eu falei, eu quero uma pessoa mais velha para me atender. E é Isso é engraçado, eu não me vejo nessa mais velha, assim, acho que. Aí eu pensei, gente, será que realmente eu tô ficando velha? Eu pensei, mas a velhice tá na cabeça, eu não me vejo com essa idade, assim, não, já tô numa meia idade, sabe? Mas foi muito engraçado. Mas é, Eunice, aos poucos a gente vai, né, vão chegando pessoas aí, enfim, é um aprendizado, né, esse nosso lugar. Assim. É muito bom, é muito gostosa a experiência. E tudo que a gente ouve ali, a gente vai aprendendo, né? A gente vai ali pegando ali, olha, aqui e ali, você vai tirando ali, vamos dizer, proveito, né, de tudo que você ouve ali. Silvia, muito obrigada, viu? Ah, Eunice, imagina, viu? Bom restinho de Obrigada semana mesmo. para você e até amanhã, se você, né, puder participar do grupo de estudos, mas enfim. É à noite, aí o problema é que à noite eu não consigo participar, mas eu tô me organizando para ver se eu começo a ter minhas noites livres para poder participar. Tá, Tá joia, bom? Eunice? Beijo, Muito obrigada, viu? semana. Imagina, que isso. Tchau, Tchau, tchau. tchau.